Muito telegraficamente, o tempo não é muito, ouvi com atenção a explicação dada sobre o estado do município pelo Sr. Presidente da Câmara e gostaria, no entanto, de fazer algumas perguntas. Hoje vi na comunicação social que o Tribunal de Contas tinha chumbado a externalização, portanto, a manutenção da Sintra Cloro e da Escola do Património, obrigando à sua internalização. Gostaria que o Sr. Presidente explicasse relativamente à Sintra Cloro. A questão pode ser mais simples, mas a Escola do Património poderá trazer algumas questões mais complicadas de resolver, como pretende a Câmara, se já tem alguma ideia, vindo na comunicação social, que era a solução do Tribunal de Contas seria integrar no Ministério da Educação, mas gostaria de saber qual é que é a ideia da Câmara relativamente a isto. Outra questão que já coloquei, foi uma questão que já coloquei anteriormente numa outra Assembleia Municipal e que tem a ver com os procedimentos de contratação pública e com a rapidez ou a celeridade ou a não celeridade em alguns procedimentos de contratação pública que deram uma execução orçamental a nível dos 30%, foi numa última Assembleia Municipal. Gostaria de saber se já existem se já foram tomadas algumas medidas relativamente a isto, porque há realmente alguns pontos podem até ficar comprometidos do trabalho da Câmara se esta celeridade não for imprimida, quando o orçamento, inclusivamente, já está aprovado também por esta Assembleia. Houve algumas questões que no discurso do Sr. Presidente não ouvi e que gostaria de ter ouvido. Uma diz respeito à questão da segurança, não foram aqui abordadas as questões de segurança. Eu sei, Sr. Presidente, e já agora deixe-me ser proativo um bocadinho nesta questão, que a Câmara tentou também com o Ministério da Administração Interna resolver a questão da esquadra e da junção das três forças policiais. Também sei, isto também pode ser quase que uma troca de informação, que foi um parceiro técnico da PSP que pediu a solução encontrada pela Câmara. Portanto, gostaria de saber se outras eventuais soluções estarão em cima da mesa ou se a Câmara estará a pensar em tentar arranjar também aqui algum ponto de equilíbrio, passando ou resolvendo alguns dos problemas que são postos pelo parecer da Polícia da Segurança Pública, pelo Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública. Outra questão que não vi aqui também abordada foi a questão das CPCJs. Com alguns problemas que têm sido também noticiados, algumas questões quanto a crianças e jovens em risco, qual é que é a posição da Câmara relativamente às CPCJs. Outro tema que não ouvi aqui falar foi a questão foi os bombeiros e a proteção civil, e também tinha interesse em saber qual é que é a posição. Relativamente à questão das refeições escolares, já foi aqui muito abordada, ouvi aqui alguma troca de palavras e coisa, aqui uma questão, só para ver de que lado está a razão. Eu não estive cá numa data anterior, nem não havia uma ou duas assembleias municipais onde a questão não foi abordada. Portanto, como não estive cá no mandato anterior, não sei também como é que esta situação foi abordada na Câmara no mandato anterior. Era do meu partido, sim, mas todos sabemos qual é o mapeamento atual desta Assembleia Municipal e não vale a pena estar a escamotear estas questões. Obrigado, Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado pelas suas perguntas. Bom, primeiro, é verdade que o Tribunal de Contas, como aliás nós prevíamos, recusou o visto a esta nova sociedade que nós queremos criar. Deixe-me contar a história, porque uma vez que ficar completamente esclarecido. Quando nós extinguimos a Educa e a HPM, não nos custava nada ter extinguido a Sintra Cloro. Só não o fizemos porque a Câmara não tem vocação para estar a explorar salas de espetáculo. Nem tem nos seus quadros categorias profissionais que envolvem
exatamente esses espetáculos, ajudantes de palco, etc. Não tem. Portanto, qual foi a ideia que nós fizemos? A ideia era cumprir a Lei 50, porque o grande fundamento da Lei 50 é que não podia haver empresas municipais que não tivessem nos 5 anos pelo menos 50% das suas despesas garantido pelas receitas ordinárias, pelas receitas normais. Portanto, nós pegámos da Sintra Coado, tirámos o Museu de Ordilhas, que era um peso grande, fizemos entrar a regaleira, as receitas da regaleira, e com isso conseguimos que o comodato, foi já aqui, fosse antecipado. Nós fazíamos as entradas da regaleira e fazíamos depois um contrato de gestão com a Fundação Cultura Sintra, mas as receitas da regaleira entravam. Mantínhamos a escola, realmente é verdade, mantínhamos a Quinta da Assunção e prevíamos a exploração da Quinta da Assunção, e isto dava o quê? Dava uma nova sociedade que cumpria de largo os objetivos do artigo 50, número 3, da Lei 50, número 3. Portanto, isto era perfeitamente possível. Agora, qual era o problema jurídico? É que isto significava a transformação da sociedade. E a Lei 50 só admitia a transformação da sociedade por 2 vias. Ou melhor, por 3 vias. Primeiro, se a Câmara vendesse portanto, o capital, coisa que não podia fazer. Segundo, se chamasse um sócio, não é? Ou se fizesse uma cooperação com uma entidade exterior. Nenhuma destas possibilidades estava encarada. Nenhuma delas. E então o que é que se fez? Disse que uma vez que esta solução cumpria os requisitos da Lei 50, era uma lacuna da lei. Era uma lacuna da Lei 50 não prever uma transformação da sociedade feita por via interna. Era uma lacuna da lei. E como havendo uma lacuna da Lei 50, ela devia ser integrada como? Através do Código Comercial, que a própria lei diz que integra as lacunas. Portanto, nós fomos buscar ao Código Comercial a integração desta lacuna e dissemos ao Tribunal de Contas, aqui tem uma solução inovadora e que lhe permite, não é, criar uma sociedade, respeitar a Lei 50 e não desrespeitar nenhum princípio essencial da própria lei, nomeadamente da viabilidade financeira da nova empresa. O Tribunal de Contas ficou com isto, fez uma série de perguntas, já foi em março, fez uma série de perguntas. Eu fui recebido pelo Diretor-Geral do Tribunal de Contas, pediu para falar comigo. Eu fui lá falar e ver isso, fui ao Tribunal falar com ele. Estivemos aqui com a senhora, com a técnica, com o chefe do DRET. O Presidente do Tribunal de Contas também teve a sua intervenção, porque realmente isto é uma matéria inovadora. Só que, realmente é verdade, os conselheiros entenderam que não havia aqui nenhum tipo, que a Lei 50 não previa nenhuma forma lacunar. Quer dizer, que as lacunas que a Lei 50 previa eram lacunas regulamentares e não lacunas de fundo. Portanto, aplica estritamente as formas de transformação que o artigo 6º ou 7º da Lei 50 prevê. E com base nisso, recusa o visto. Coisa que nós, com franqueza, eu sempre, desde o primeiro dia, isso é muito provável, eu não acredito que o Tribunal de Contas, que é do século XIII, foi fundado no século XIII, a velha Casa da Conta, não é? E que é um tribunal que tem realmente um grande rigor e tem uma certa ortodoxia no funcionamento, sem que isto signifique nenhum tipo de crítica, mas é verdade, quer dizer, é um tribunal muito formal. Bom, entendeu que não se pegou. Quanto à escola do património, que é muito importante, o próprio acórdão fala no Ministério da Educação, e o Sr. Presidente teve a gentileza de me telefonar sobre isto e dizer, olha, isto é assim. Ele só falou sobre isto, nem falou sobre a recusa do visto. Porque tivemos aqui a ver, e realmente a jurisprudência do Tribunal não aceita que a Câmara seja proprietária de uma escola. Nem neste caso, em que a escola do restauro tem tudo a ver connosco e com o nosso património. Porque não tem sentido, é uma norma, com toda a franqueza, que não tem explicação nem justificação. Mas, portanto, ele disse-me que iria falar ao Ministério da Educação, no sentido do Ministério da Educação a receber a escola. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Não podemos fazer mais nada, não ser esperar que o Ministério da Educação diga se quer ou não receber a escola. E como entramos agora em liquidação da Sintra Coado, portanto, a Sintra Coado vai ser extinta e internalizada, a doutora Maria de Jesus, coitada, está a dar a volta à cabeça para ver como é que nós conseguimos meter dentro a bordo, não é? Portanto,
de categorias profissionais que não temos que ir para o outsourcing e eventualmente acabar com alguns contratos, com o acordo dos próprios interessados. Porque não temos aqui os dentes de pau, iluminação não temos na Câmara. Bom, portanto, nós vamos ter que fazer aqui uma grande ginástica para fazer isto. E a Comissão Liquidatária, enquanto o Ministério da Educação não falar, vai ter que gerir a escola. Depois, se o Ministério da Educação recusar, nós aí vamos ter que fazer uma cooperativa. Isto temos um plano B. E temos uma cooperativa pensada, realmente. Com o Centro Nacional, com o Centro da Cultura, com a APAF, eventualmente com o IAV. Temos um plano B, que é uma cooperativa. E a escola continuará a funcionar nesse domingo. Portanto, era isto que queria dizer em relação à recusa do visto e em relação à escola. Depois, em relação aos 30%, sabe que não tem a ver com o atraso do... Não tem a ver. Ou melhor, se tiver é 10%. Tem a ver com o quebra brutal nos custos. Isso é. Estava orçamentado e houve uma queda de 32%. 32%. Varia entre 20%, não é? A mais, e há casos muito. Foi transversal. Foi assim que se compôs, não havia outra hipótese, não é? E, portanto, há realmente uma quebra muito grande nos custos. E daí, uma parte dos 30%. Não, de qualquer maneira, não quer dizer que não haja alguns atrasos. Tem razão. Ainda hoje me incomodei imenso com o problema dos fardamentos do pessoal. Incomodei-me imenso. Há que temos que despachar de uma maneira. E isso é uma crítica que pode ser feita à Câmara. Que eu sou o primeiro a fazê-la. Entre a decisão e a execução, demora-se tempo demais. Nós decidimos uma coisa, primeiro que a vejamos executada, temos que segui-la a par e passo, é trabalhar 9, 10, 11 horas por dia. Porque se nós deixamos cair, é como uma pedra no poço. Isso está bem. Mas isto tem a ver com muitas coisas, não vale a pena, com muitos processos burocráticos, com muita... Aí as FIAs têm uma importância decisiva. E nós temos que confiar nas FIAs. Não é? Agora, por isso é que eu, por exemplo, nas obras, que é uma coisa que eu levo imensamente a perto, eu estou a fazer, de 15 em 15 dias, reuniões com o Luís Nuno, com o Rui Mateus, com obra a obra, a saber onde é que está, esta obra onde é que está, aquela onde é que está, obra a obra. Não há outra hipótese. Agora, isso é verdade, quer dizer, porque essa é uma coisa que nós vamos ter que corrigir. Entre a decisão e a execução, vai um tempo, que é justificado, temos que ver onde é que emperra. Porque os trabalhadores são a maioria é esforçada, e nós queremos muito que os trabalhadores tenham orgulho em trabalhar aqui. Sigam aqui, que é uma grande Câmara, que estão a fazer um grande trabalho aos municípios, temos que fazer tudo para isso. Agora, há realmente esse problema. Agora, os 30% em grande parte é os custos cortados. Depois, em relação à segurança, sabe que tínhamos tudo feito na Melca, tudo feito. Agora, não quiseram. Não percebi porquê. Porquê que foi? Já tínhamos tudo feito. Agora, mandam-nos uma carta, com a maior à vontade, a dizer que querem uma instalação de 5 mil metros quadrados, para a gente arranjar. Central. Onde é que a gente arranja isso? As prisões da Câmara. Não é? Portanto, quer dizer, nós temos que equilibrar isto. Tínhamos ali a Melca, onde estava a TSP, onde nós tínhamos a nossa polícia municipal. Estava ali tudo feito, não quiseram. E nunca percebi porque teve cá o Secretário de Estado, numa reunião connosco. Bom, e não explicou. Foi um diretor municipal que teve uma informação de um técnico que diz que recebeu uma informação daqui dos serviços, a dizer que aquilo não era bom para mim. Perguntamos quais serviços. Está a ver? A senhora doutora que bebe do fim em relação ao governo, diga ao Sr. Ministro da Administração Interna que repense, não é, esta situação e venha realmente para aqui. Bom, crianças em risco. Nós, já para a parte ocidental da CPMG, já temos estrutura, já arranjámos uma nova sede, como sabe. E pusemos equipamento. Pusemos pessoas lá. Técnicos e administrativos. Equipamento todo nosso, tudo novo. Estava em situação inqualificável, como sabe. Bom, agora, a parte oriental ainda não está. Estamos a proceder agora, já temos o edifício em vista, do Ministério da Justiça, estamos a negociar com o Ministério da Justiça
instalar a parte oriental. A parte ocidental já está, felizmente, que é um trabalho fantástico. Só pode ser feito com amor das pessoas. De outra maneira não é possível. Finalmente, em relação às refeições, eu acho que o Luís já explicou muito bem. O ano passado foi uma coisa igual, que é realmente espantoso. O ano passado pagaram a mesma coisa, um 40 e tal. Mas que era fantástico. Não é? Mas pronto, mas isso. O que é que a gente está a fazer? O que é que nós devemos fazer? Temos bombeiros, Sr. Presidente. Como? Os bombeiros. Eu não ouvi os bombeiros, peço desculpa. Não disse nada, Não referi os bombeiros, desculpa, mas em relação aos bombeiros, como desculpa? Das bombeiros, sim, pois foram 3 votos que nós prometemos, de 55 mil euros, este ano vai aumentar. Os bombeiros foi o único departamento que não sofreu nenhum corte de atuação. E pelo contrário, aumentou 55 mil euros, que foi as votos, que tinham sido prometidas e foram dadas. Este ano já tivemos a reunião com todos os bombeiros, com todos, e vamos aumentar ligeiramente. Já agora digo exatamente. Nós temos aqui, em relação aos bombeiros, a transferência para os bombeiros são cerca de 2 milhões e tal. Não é, portanto, é um bocadinho mais, para os bombeiros é mais. Nós, no conjunto de tudo, para os bombeiros, para todos os institutos, nós a transferência para os bombeiros podem concretizar. Não é 2 milhões de euros. É 1 milhão e meio. Vai aproximadamente um milhão. Como? 1 milhão e meio. Este ano vai levar um pequeno aumento. Agora, merecia muito mais, é verdade. Mas mesmo assim, 1 milhão e meio já é das maiores contribuições que teve. Em 2011 tiveram muito menos. E depois também houve um outro ano que tiveram 1.600.000, 1.700.000. Foi o máximo que tiveram até agora. É 1 milhão e meio, sabe? São 900 mil euros de grupos de intervenção e 445 mil euros. E mais 55 mil euros. Este ano estamos a reservar uma verba para instalações. Para tentar belas, fundamentalmente, precisa de uma instalação para nos tentar dar uma resposta à situação caótica em que está o